Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Paulinha, sua expectativa. O Flamengo deu aquele balde de água fria na terça-feira. Ontem o Atlético acabou vencendo o jogo. Mas amanhã a gente tem Mengão, você já pode passar aí a provável escalação de amanhã, já dar sua opinião também sobre o time. A gente vê Renato olhando, né, de forma lateral, né, ao meio do campo. Não sei se está preocupado somente com essa situação, mas queria te ouvir um pouquinho aí. Provavelmente ele tá olhando para saber o que ele vai fazer, né? Porque tá meio complicado ultimamente. O Rafael Lima, não aguento mais jogo com o Atlético, tá puxado. Mineiro, Paranaense, agora Goianiense, só Atlético. Cara, então, minha expectativa, como sempre, a mais alta possível, né? Acho que chegou... Quer dizer, chegou não, né? Já passou da hora do Flamengo realmente mostrar que veio na temporada. E eu acho que já chegou a hora de mostrar do que esse time é capaz, né? Tipo assim, a gente sabe que é difícil a luta pelo Brasileirão, né? Mas ninguém nunca disse que foi fácil, né, Túlio? Acho que a gente já cansou de ver vários campeonatos que a gente superou todas as adversidades e foi campeão quando ninguém esperava. E um elenco desse, eu acho que obrigação é lutar até o final, mostrando do que a força do Flamengo é capaz, né? Não podem reclamar de apoio, a torcida tá indo nos estádios, tá recebendo o time, tá fazendo tudo o que pode. Então, amanhã, mais uma vez, com a presença da nação, para tentar também, com a força do grito, a gente sabe do poder do 12º jogador, né? De poder conquistar essa vitória. Então, acho que é realmente o momento de entenderem o que está acontecendo, né? Tudo que está passando, e entenderem que a torcida não abre mão de título nenhum. A Copa do Brasil já foi, sabe? Libertadores, final do mês. Agora é um jogo de cada vez. Tem muito ponto de diferença para tirar do Atlético Mineiro? Tem, mas tem jogo a menos. Então a gente tem que aproveitar agora, né? Que os adiados vão ser colocados aí, vai equiparar todo mundo. E aí a gente mostrar que a gente vai brigar até o final. E a provável escalação de amanhã, a gente deve ir a campo com Diego Alves, Isla, provavelmente o Rodrigo Caio e o Davi Luiz serão relacionados. O Davi está recuperado de lesão, já treinou com o grupo, e o Rodrigo também. A gente só não sabe se o Davi vai iniciar, né, como titular ou se vai entrar com o decorrer do jogo. Então pode ser que seja ele ou o Léo Pereira e o Ramon na esquerda. Na meiuca, Arão e Andrés, Everton Ribeiro, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Eu acho que se a gente fosse fazer qualquer tipo de alteração, talvez seria colocar o Vitinho de titular, né? Mas para botar o Vitinho como titular, você tem que tirar ou o Michael ou o Bruno Henrique, né? E eu acho que o Michael vem demonstrando que nesse momento ele é titular desse time, né? O cara vem jogando um absurdo, assim, eu acho que queimando a língua de todo mundo, né? Que todo mundo um dia já criticou o Michael. E aí a gente sempre falava que ele é um jogador que demonstra muito, né? Um cara que tem muita vontade. E ele tá... Cara, ele tá se agigantando, né? Eu acho que essa é a palavra para descrever o momento do Michael. O Michael vive um momento iluminado, então, para mim, eu acho que ele é titular desse time, né? Não tem como tirar ele. Então, talvez a opção seja mexer no segundo tempo, né, Túlio? Tirar o BH, talvez cansar, botar o Vitinho para armar mais as jogadas. Vamos ver. Mas Michael, eu acho que não sai desse time, não. E eu iria dessa forma. Tô com a produção, eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que eu iniciaria com o Léo Pereira até, para ir colocando o Davi Luiz aos poucos, para ele ir recuperando, já pensando na final da Libertadores. Mas quero saber de você. E só passando aqui rapidinho pro pessoal, né, que a gente, né, das novidades que a gente pode ter amanhã, né, como você passou, o Rodrigo Caio, Davi Luiz e o Bruno Henrique. Bruno Henrique, no caso, né, ele estava suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, então ele não jogou a última partida contra o Atlético Paranaense, né, uma pena o pai não estar junto ao seu filho, né, que o BH contra o Atlético Paranaense sempre deixa o dele. E aí agora, né, surgiu agora à noite, né, a notícia dada pelo Vene Casagrande, repercutido também pelo coluna do Fla.com,
situação do Gabi, né? Hoje o Renato treinou o time, né? Com o Diego Alves, né? Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Ramon, né? Arão, Andrés, Everton, Michael, Bruno Henrique e Gabi. Esse era um time que estava ali no treino. E aí o Gabigol sentiu um incômodo no tornozelo, né? E aí ele foi substituído pelo Vitinho. Vai ser reavaliado amanhã. E aí é uma questão de pancada, né? Que eu sei que o departamento médico está numa, vamos dizer assim, tá no olho do furacão, mas entra numa situação, provavelmente, ele pode ter pisado de forma errada, levado uma pancada, a gente não sabe, amanhã vai ser reavaliado, então acaba virando dúvidas, né, para a partida de amanhã. De qualquer forma, Paulinho, aí daria para colocar o Vitinho, né? Minha única dúvida ali seria a questão da zaga, né, tendo se o Rodrigo Caio jogar, né, o Davi Luiz estando 100%, é a dupla, né, não estando, eu colocaria o Gustavo Henrique, para mim, Léo Pereira não está à frente do Gustavo Henrique, né, nem em sonho. Lá na frente, aí daria para colocar o Vitinho, né, poderia colocar ele no meio e botaria o BH de falso 9, que ele atuou assim muitas vezes quando o Jesus não podia contar com o Gabigol, ele colocava o BH de falso 9 ali atuando, deixaria o Michael, né, que como você destacou, né, a fase que ele vive muito boa, mesmo em jogos ruins, é o jogador que, né, a mente criativa da equipe, e manteria o Everton Ribeiro. Sei que há muitas críticas ao Everton Ribeiro, mas tira o Everton Ribeiro, vai botar quem? Tem o Kennedy com a situação do problema que a gente não sabe até hoje, de fato, o que o Kennedy sentiu, porque ele viajou no último jogo, aí chegou no intervalo, o cara foi lá, reclamou de dor, não sei o quê, o cara não foi pro jogo, mas o Flamengo não informou nada, né? Túlio, até teve uma... Como você tá falando do Kennedy, te cortar rapidinho, a Letícia Marques, né, que é da nossa equipe, já informou que o Kennedy realmente está fora amanhã, né? A gente ainda não tem nenhuma confirmação sobre o que aconteceu com o Kennedy, né? Qual é a lesão, mas já está confirmado que ele está fora amanhã. Então é -1, né? E assim, só para antes de você concluir seu raciocínio, por mais que o Everton Ribeiro esteja, né, sendo alvo de críticas e esteja abaixo do que ele pode oferecer, ele é um tipo de jogador que você simplesmente não abre mão. Você não pode simplesmente abrir mão de um cara genial como o Everton Ribeiro, principalmente quando você não tem o Arrascaeta. É um cara que pode estar mal o jogo inteiro e conseguir uma jogada genial no último minuto e garantir o gol da vitória. Então, não é um jogador que a gente abre mão, né? É claro que ele pode oferecer muito mais, mas não é um jogador que, vou tirar e vou botar, até porque não tem opção, né? Vai botar quem? Vai botar o Michael na direita, o Bruno Henrique na esquerda e o Vitor Gabriel? Eu prefiro o Bruno Henrique de falso 9. Então, assim, a galera tem que pensar um pouquinho também no que a gente tem disponível, né, Túlio? Esse é o grande problema, né? A disponibilidade, né, dos jogadores que, cara, assim, eu concordo 100% com o que você falou, né? Então, essa situação aí, então, o Kennedy amanhã também, então, vetado, né? Não vai para o jogo e a gente não sabe o que de fato aconteceu com o Kennedy, né? Porque ele sentiu no intervalo do jogo e, né, o Renato que informou isso na coletiva, porque estavam criticando que ele não colocou o Kennedy e tal. Cara, assim, vivemos um momento muito complicado, né? E rapidinho lendo aqui a galera, o Alisson Silva falou que o time dele para amanhã seria Diego Alves, o Davi Luiz, Rodrigo Caio, Mateuzinho, Ramon, Arão, Andrés, João Gomes, Michael, BH e Gabigol. Ele iria no 4-3-3. Ele perguntou que a gente mudaria, a gente está falando aqui, mas eu não iria no 4-3-3, não. Acho que o Renato não está preparado para colocar uma formação ousada, vamos dizer assim, né? Ainda mais que o Renato também não jogaria assim. Agora, Paulinho, a galera também pode responder. Deixa eu só dar um destaque aqui para a querida Lady Locke, ela que é integrante do Clube do Coluna, tá aqui dando boa noite também. Lady, tamo junto, tudo nosso, nada deles. Queria te perguntar se ainda confia ainda no título. Eu fiquei bem desgostoso terça-feira, confesso que eu tinha grande esperança a gente vencesse o Atlético, né, Paranaense, o Atlético Mineiro ia entrar pressionado contra o Grêmio, teve chance até de perder, acabou vencendo a partida e abriu, agora são 12 pontos, né, 12 pontos na frente do Flamengo, acho complicado, né? São 4 rodadas aí que o Flamengo precisaria de tropeços do Atlético, e o Flamengo fazia o que não fez no campeonato inteiro, né, que é ter uma sequência grande de vitórias,
E ainda tem a reta final de preparação para a Libertadores também, nesse meio tempo, e eu estou bem desgostoso, mas não sei você. E aí, ainda confia no Enia? Cara, é uma pergunta muito difícil, né? Assim, porque a gente tem duas formas de avaliar, né, Túlio? Assim, parcialmente e imparcialmente. Parcialmente, eu sou do tipo de torcedora que assiste com um terço na mão, faz as mandingas todas, enquanto tiver 1% de chance, 100% de fé. Então, assim, o meu lado torcedora vai acreditar até o fim. Imparcialmente, avaliando, e aí como jornalista e como comentarista de futebol, é muito difícil, assim. É só um milagre mesmo, né? Acho que, assim, a gente precisaria de uma junção de fatores, né? Primeiro, o Flamengo ter a remontada que teve no campeonato do ano passado, né? Aquela remontada do Flamengo no final, na reta final do campeonato, foi o que ganhou, né? Foi o que fez o título vir. No entanto, a gente ganhou na última rodada, perdeu no jogo. Então, assim, foi essencial. Por isso que eu te falei aquela hora que estava antes de passar a escalação, que eu acho que já passou da hora desse time mostrar para o que veio. No final do ano passado, a gente estava cheio de problema também. E o time mostrou que tinha força e foi lutar aos trancos e barrancos, tropeçando, e ganhou o título perdendo o jogo. Mas por quê? É a força da camisa, é o que a gente estava falando. A camisa jogou, sabe? Então, assim, já passou da hora desse elenco mostrar alguma coisa. E, assim, o jogo contra o Atlético, eu acho que foi um balde de água fria, porque era o primeiro dos adiados, né? Então, assim, já era um jogo que contava como a gente... eles têm jogo a mais. E aí, quando você desperdiça a chance, você diminui a sua, né? E aí chega uma hora que, pô, ficar secando o rival não adianta muito, entendeu? A gente pode discutir que teve um pênalti que não era para ter sido pênalti no Galo contra o Grêmio? Pode. Mas, assim, tem erro de arbitragem em todo jogo, sabe? A arbitragem é uma coisa lamentável. A arbitragem que teve no jogo do Atlético Paranaense, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, assim, tudo interfere. Tudo interfere. Mas o Flamengo tem um time que, cara, tem que brigar até o final. Não pode os caras saírem de campo. A gente está muito triste com a derrota e a gente sabe da força que esse elenco tem. Beleza, e vai mostrar isso quando? Cara, o torcedor não aguenta mais desculpa esfarrapada não, Túlio. É Renato toda a coletiva falando que de 3 em 3 dias tem uma decisão. Entendeu? Ele e todo mundo. Porque os campeonatos estão afunilando. Agora é uma competição a menos. Entendeu? Então, assim, chega uma hora que cansa. Ou mostra pro que vê, igual a gente estava falando do Michael. Tem hora, amigo, que não tem técnica, mas o moleque é raçudo. Ele corre até ele não poder mais. Ele tenta até o final. E é isso que eu acho que falta às vezes. Sabe? Tem jogador que é genial. Não tô conseguindo ser genial. Vou correr o quanto eu aguentar. Eu vou dar o meu sangue para honrar isso aqui. E eu vou lutar até o final. E se não ganhar, mérito do Atlético também. Sabe? Porque é demérito do Flamengo, que não aproveitou as oportunidades, mas a gente não pode diminuir o Atlético, que está fazendo uma campanha regular. Entendeu? Claro. Então, assim, vamos secar o rival? Vamos. Faz parte da brincadeira do futebol. Eles cercam a gente seca eles. A gente tem que ser competente. Sabe? Eu acho que o que falta é esse time mostrar que, pô, não tem técnica nenhuma, maluco. Nós vamos jogar no grito da torcida, porque a torcida tá no estádio. Apoio tem. Então falta vestir o manto, saber a história que tá carregando e o manto que tá honrando. É muito difícil. Assim, muito, muito difícil. Mas o Flamengo tem que mostrar.